A casa estava mergulhada no mais absoluto silêncio quando acordei, sem entender o motivo exato. O relógio ao lado da cama piscava 3h12, e o vento lá fora fazia as janelas tremularem de leve. Levantei devagar com cuidado para não acordar meu marido ao lado, que dormia profundamente como sempre. Coloquei o roupão, sentindo o frio da madrugada escorrer pela pele, e segui até a cozinha, na esperança de um pouco de água gelada para enganar a insônia. Ao passar pelo corredor escuro, ouvi um rangido atrás de mim. Me virei com o coração disparado, mas não havia ninguém à vista. Respirei fundo, rindo de mim mesma por ter me assustado com o próprio medo. Mas quando cheguei à cozinha e abri a geladeira, uma voz baixa, quase sussurrada, me fez estremecer. Também não conseguiu dormir? Ele disse, parado à porta com a mesma expressão calma de sempre, mas havia algo diferente em seu olhar. Era o pai do meu marido. Estava de moletom, descalço, os cabelos desalinhados como se também tivesse sido acordado por algo que não conseguia explicar. Eu apenas assenti, tentando parecer tranquila, enquanto tomava minha água com as mãos trêmulas. Ele entrou devagar, sem pressa, como se aquele momento tivesse sido planejado. Sentou-se à mesa e me observou em silêncio, como quem vê mais do que deveria. Havia um clima estranho no ar, um tipo de eletricidade que tornava difícil respirar. Ele não me olhava como sogro, e isso me confundia. Era como se enxergasse algo em mim que nem eu sabia que existia. Essas noites em que todo mundo dorme e só a gente fica acordado, elas revelam muita coisa, murmurou com a voz rouca sem me encarar diretamente. Aquilo me fez engolir seco, sem saber o que responder. Senti vontade de ir embora dali, mas meus pés pareciam colados ao chão frio. Ele se levantou, aproximou-se lentamente e por um instante, ficou parado atrás de mim. Seu perfume amadeirado, quente e familiar, me envolveu como um abraço invisível. Eu podia ouvir sua respiração calma e firme atrás da minha nuca. Bastava um passo, um gesto, e algo inegociável aconteceria entre nós. Mas nada aconteceu. Apenas um leve toque de seus dedos em meu ombro, que durou menos que um segundo. Quando me virei, ele já estava se afastando, pegando um copo no armário como se nada tivesse acontecido. Boa noite, disse ele com um meio sorriso. E saiu da cozinha com a mesma tranquilidade com que entrou, me deixando ali, com o coração acelerado e 1000 pensamentos proibidos cruzando minha mente. Voltei para o quarto sem lembrar de ter caminhado até lá. Deitei ao lado do meu marido, que ainda dormia, alheio ao que se passava a poucos metros dali. Fiquei olhando para o teto, tentando convencer a mim mesma de que tudo não passou de um momento inofensivo. Mas algo dentro de mim já havia mudado, e eu sabia que aquela noite não seria esquecida tão cedo. O cheiro de café recém-passado se espalhava pela casa quando desci, horas depois, tentando fingir normalidade. A mesa já estava posta, e as vozes se misturavam em conversas rotineiras, como se o mundo seguisse exatamente igual. Meu marido sorriu ao me ver, e me deu um beijo distraído na testa como sempre fazia. Eu sorri de volta, mas meus olhos buscaram, quase contra a minha vontade, por uma figura específica naquele ambiente. Lá estava ele, sentado na ponta da mesa, com a xícara entre as mãos e o olhar perdido na janela. Vestia uma camisa azul clara, com as mangas dobradas até os cotovelos, e havia um cansaço discreto em sua expressão. Quando nossos olhos finalmente se encontraram, foi rápido, mas intenso. 1 segundo ou 2, no máximo. Mas bastou para que tudo que foi sentido na madrugada voltasse como uma onda silenciosa. Evitei sentar perto dele, preferi um lugar mais distante, onde pudesse manter certa compostura. Ainda assim, percebia seus olhares de soslaio, como quem analisa sem querer ser notado. Meu corpo parecia reagir sozinho, com os sentidos em alerta, captando cada gesto, cada nuance. Era como se a linguagem entre nós estivesse sendo construída no silêncio, feita de olhares roubados e respirações contidas. As conversas na mesa giravam em torno de banalidades. Planos para o fim de semana, o novo trabalho da irmã do meu marido, o preço do leite. Tudo tão comum, tão previsível. Mas por dentro, havia uma tempestade em mim. Cada vez que ele mexia o café, cada vez que sorria para alguém da família, eu me perguntava se mais alguém via o que eu via. Ou se tudo não passava de imaginação da minha cabeça inquieta. Dormiu bem? Ele perguntou de repente, a voz grave cortando o som das conversas. O silêncio foi mínimo, mas existiu. Apenas o suficiente para que alguns se voltassem para mim, esperando a resposta. Tive um pouco de insônia, respondi com naturalidade ensaiada, sem olhar diretamente para ele. Senti meu rosto esquentar, e bebi um gole de suco para disfarçar. Mas o sorriso discreto que ele deu depois daquela resposta me desmontou por dentro. O clima parecia normal para todos, menos para mim.
Era como viver uma cena paralela, oculta sob a superfície do cotidiano. E talvez isso fosse o mais perturbador, saber que algo havia mudado entre nós, mas que não havia espaço para falar sobre isso. Tudo tinha que ser sentido, escondido, abafado por trás da rotina familiar que nos cercava como um manto de normalidade. Quando me levantei para começar a tirar a mesa, ele também se levantou. Estávamos lado a lado na pia, por poucos segundos. Suas mãos tocaram as minhas por acidente, ou não, ao pegar um prato. Meu corpo inteiro respondeu, com uma descarga de energia que me fez prender a respiração. Ninguém notou, e isso só aumentava o perigo daquela tensão. O desejo camuflado, o segredo plantado entre gestos inofensivos. Naquela manhã, entendi que o mais perigoso não era o que havia acontecido na cozinha. Era o que estava acontecendo agora, o que poderia acontecer a qualquer momento. E o fato de que nenhum de nós parecia disposto a impedir. Naquela tarde, com a casa vazia por algumas horas, aproveitei para organizar o armário do corredor, onde guardávamos fotos antigas e documentos de família. Não era algo planejado, apenas uma forma de distrair a mente e, quem sabe, acalmar aquele turbilhão de pensamentos que não me deixavam em paz desde a madrugada anterior. Mas ao abrir uma das caixas de papelão esquecidas no fundo do armário, algo inesperado aconteceu. Entre álbuns empoeirados e cartões de datas comemorativas, encontrei uma pequena agenda de capa de couro, envelhecida pelo tempo. O nome dele estava gravado discretamente no canto inferior. Fiquei um tempo olhando aquele objeto, como se pesasse a decisão de abrir ou não. Curiosidade venceu. Não havia segredos explícitos ali, apenas anotações de compromissos antigos, frases soltas, números de telefone. Até que encontrei uma página com uma letra diferente, uma carta. Era uma carta de amor, mas escrita por uma mulher. As palavras eram carregadas de saudade, desejo e dor. Falava de encontros escondidos, da impossibilidade de um futuro juntos, de um amor que precisava ser esquecido para o bem de todos. A letra era firme e elegante, e terminava com um nome feminino que eu jamais tinha ouvido dentro daquela casa. Meu coração acelerou. Aquele homem já havia vivido um amor proibido e intenso. Passei o resto da tarde com aquela carta na cabeça. Comecei a observar tudo sob outra perspectiva. As cicatrizes no rosto dele, a forma como se afastava discretamente das conversas mais íntimas, o olhar que às vezes vagava como quem está preso em lembranças. Aquela carta me revelou algo profundo. Ele conhecia a dor de desejar o que não se pode ter, e talvez por isso tivesse reconhecido em mim o mesmo conflito. Naquele mesmo dia, enquanto passava pelo corredor, ouvi uma conversa entre ele e a esposa, minha sogra, que estava em outro cômodo. Falavam baixo, mas deu para captar algo sobre antigas escolhas e coisas que não voltam. A voz dele tinha um tom mais pesado que o de costume. Não era tristeza, era resignação. Como quem aprendeu a conviver com a ausência de algo que nunca foi completamente embora. Ao vê-lo mais tarde no quintal, cuidando das plantas com calma, me perguntei quem era aquela mulher da carta. Onde ela estava agora. E o mais inquietante, será que ele ainda pensava nela? Ou havia encontrado em mim um eco daquele sentimento que o tempo não conseguiu apagar? Comecei a perceber que havia muito mais naquele homem do que eu podia imaginar, e isso, longe de me afastar, me puxava para mais perto, como se aquela dor silenciosa dele conversasse com as minhas próprias insatisfações. Como se fossemos dois estranhos ligados por fios invisíveis, costurados por lembranças, silêncios e desejos mal resolvidos. Fiquei com a sensação de que, ao descobrir parte do passado dele, estava entrando em um terreno perigoso. Mas também não consegui deixar de pensar que talvez ele estivesse esperando exatamente isso. Que alguém voltasse a enxergá-lo como homem, e não apenas como o pai do meu marido. Era uma tarde morna, de céu nublado e vento constante. A casa estava mais silenciosa do que o normal, com cada um ocupado em suas próprias rotinas. Eu estava na lavanderia, dobrando algumas roupas recém-lavadas, quando encontrei o avental dele pendurado atrás da porta. Tinha algumas manchas de terra, provavelmente da horta que ele cuidava com tanta dedicação. Peguei para lavar, quase sem pensar. Foi então que senti algo no bolso lateral. Era um papel dobrado várias vezes pequeno, mas com peso simbólico. Minhas mãos hesitaram antes de abrir. Já sabia de alguma forma que aquele bilhete não era algo comum. Quando desdobrei, reconheci a letra dele, firme e espaçada como alguém que escreve com calma e pensa antes de cada palavra. Li em silêncio, com o coração martelando dentro do peito. O bilhete era curto, mas cheio de significado. Tem algo em seus olhos que me assusta e me atrai. Tento fingir que não percebo, mas todas as noites, quando fecho os meus, é o seu rosto que aparece. Me perdoe por sentir. Fiquei paralisada. Era para mim.
Não havia nome, não havia assinatura, mas não precisava. A confissão sutil, a escolha das palavras, tudo apontava para o que estávamos fingindo não viver. Dobrei o papel novamente com mãos trêmulas e o guardei comigo. A sensação era contraditória. Ao mesmo tempo que aquilo confirmava tudo o que eu temia, também me dava uma estranha sensação de alívio. Eu não estava imaginando. Ele sentia. Ele lutava contra aquilo, tanto quanto eu. Mas agora havia uma verdade entre nós, ainda que oculta. Um segredo silencioso, mas cada vez mais difícil de ignorar. Durante o jantar daquela noite evitei olhar para ele. Me sentia exposta, como se ele soubesse que eu havia lido. Ele, por sua vez, parecia mais sério, introspectivo, quase ausente. Tocava pouco na comida, respondia com monossílabos, evitava contato visual. Mas havia um momento breve em que nossos olhares se cruzaram. E naquele instante, vi o mesmo medo e o mesmo desejo refletidos nos olhos dele. Mais tarde, enquanto arrumava a louça, senti sua presença se aproximar. Ele não disse nada. Apenas ficou ali parado, próximo demais para ser acidental. Não me virei. Não consegui. O silêncio entre nós era espesso, carregado, como se o bilhete estivesse pairando no ar, nos envolvendo. E mesmo sem palavras, sabíamos que a linha havia sido cruzada. A partir dali, não havia mais inocência. Voltei para o quarto com passos pesados, e deitei ao lado do meu marido com o peito apertado. Olhei para ele dormindo e me senti dividida. Eu não queria enganar ninguém, mas também não conseguia mais negar o que sentia. Algo havia mudado de forma irreversível, e tudo por causa de um bilhete esquecido, ou deixado de propósito, no bolso de um avental. Naquela noite, antes de dormir, reli o bilhete mais uma vez. Cada palavra parecia pulsar nas entrelinhas do que estávamos vivendo. E pela primeira vez, me perguntei até onde isso poderia ir, e o que aconteceria se alguém mais descobrisse. O céu escureceu repentinamente no final daquela tarde. Nuvens pesadas se amontoavam no horizonte, e logo os primeiros pingos começaram a tamborilar nas telhas com ritmo constante. Todos haviam se recolhido para seus quartos ou se ocupado com seus próprios afazeres, mas eu fiquei ali, na varanda dos fundos, observando a chuva cair sobre o quintal. Havia algo hipnótico naquela paisagem úmida e cinzenta, como se ela refletisse o que eu carregava por dentro. Ouvi passos leves se aproximando atrás de mim. Não precisei me virar para saber quem era. Seu silêncio tinha uma presença própria. Ele parou ao meu lado com uma taça de vinho na mão, e me ofereceu outra, como quem não diz nada, mas convida para tudo. Aceitei sem palavras. Brindamos ao nada, ao som da chuva. E ficamos ali, lado a lado, como se o tempo tivesse desacelerado para nós dois. Esses dias nublados me lembram coisas que eu prefiro esquecer, ele disse, olhando para a frente. Sua voz estava mais baixa do que o normal, quase melancólica. Eu arrisquei perguntar do que ele sentia falta. Ele riu sem humor, de sentir alguma coisa de verdade, respondeu. A frase me atravessou como um sussurro íntimo. Tentei manter o controle, mas meu olhar traiu minha calma. Ele percebeu. A conversa seguiu por caminhos perigosos. Falamos de escolhas, de arrependimentos, de tudo o que deixamos de viver para manter aparências. A chuva, ao fundo, criava uma espécie de proteção sonora, como se o mundo estivesse longe demais para ouvir o que dizíamos ali, e cada palavra dele parecia se dirigir não apenas à vida dele, mas à minha também. Como se falássemos de nós dois sem precisar dizer isso. Quando ele encostou o copo vazio na grade da varanda e virou o rosto em minha direção, nossos olhares se encontraram de forma inevitável. Havia uma urgência ali, uma mistura de vontade e contenção que pulsava entre nós. Eu respirei fundo, tentando lembrar de tudo que deveria me impedir, mas era difícil manter a razão diante de alguém que parecia enxergar exatamente onde eu era mais vulnerável. Ele se aproximou um pouco mais, o suficiente para eu sentir o calor do seu corpo, mesmo com o vento frio da chuva batendo em nossos rostos. Se a gente continuar assim, não vai ter mais volta, ele disse, quase num sussurro. A frase ficou no ar, como um convite e um alerta. E naquele momento, o que mais me doeu foi perceber que ele estava certo. Já tínhamos passado do ponto seguro há muito tempo. Não houve beijo nem toque. Mas foi mais íntimo do que qualquer contato físico poderia ser. A verdade entre nós estava exposta, crua, impossível de esconder. Quando ele se afastou, deixou para trás o cheiro do vinho, a lembrança do calor e um turbilhão dentro de mim. A chuva continuava, como se lavasse o que havia sido dito, mas não o que foi sentido. Voltei para dentro com as pernas trêmulas e o coração aos pulos. Sabia que nada havia acontecido aos olhos dos outros. Mas por dentro, algo já estava irremediavelmente em movimento. E o mais assustador era saber que dessa vez eu não queria impedir. Foi por acaso.
Como tantas revelações que mudam tudo. Eu procurava um documento na gaveta do escritório do meu marido, uma pasta específica com papéis do nosso plano de saúde. Nada mais banal. Mas ao puxar a gaveta, percebi um envelope escondido embaixo de uma pilha de revistas antigas. Não era meu, nem parecia ter sido deixado ali por engano. Era algo guardado de propósito e com cuidado. Curiosa, abri devagar. Dentro, havia cópias de mensagens impressas. Trocas de e-mails entre ele e uma mulher cujo nome não me era familiar. As datas eram recentes. Os textos nem tão sutis quanto ele achava. Eram mensagens de reencontro, de saudade, de algo que claramente havia existido e, ao que tudo indicava, continuava existindo nas sombras da nossa vida doméstica. Meu estômago se revirou. As palavras eram doces, íntimas. Ele dizia que pensava nela à noite, que o casamento andava frio, que às vezes se sentia sozinho mesmo dentro de casa. Li tudo de uma vez, sem conseguir parar. Cada frase era como um empurrão para fora da bolha em que eu vivia. Ele também tinha seus segredos. Ele também desejava outra. E de repente, tudo começou a fazer sentido. As mudanças sutis no comportamento dele nos últimos meses, o distanciamento, as ausências justificadas com desculpas frágeis. Eu estava tão preocupada em controlar o que sentia pelo pai dele, que não percebi o quanto o meu próprio marido já havia se afastado de mim. Talvez estivéssemos todos vivendo sob o mesmo teto, mas em mundos completamente diferentes. Voltei a guardar os papéis no envelope, com mãos frias e respiração descompassada. Não chorei. Curiosamente, não senti raiva. O que senti foi um alívio incômodo, uma espécie de libertação amarga. Aquela descoberta me tirava o chão, sim, mas também me dava uma espécie de permissão interna. Eu não era a única com desejos não ditos. Não era a única vivendo algo proibido, ainda que em silêncio. Mais tarde, ao olhar para o pai dele, notei algo diferente no olhar dele também. Como se ele soubesse que eu havia descoberto. Ou talvez fosse só intuição. A verdade é que ao nos encontrarmos no corredor, trocamos um olhar longo e silencioso, cheio de significados. E pela primeira vez não havia culpa ali, apenas compreensão mútua. Eu comecei a vê-lo com outros olhos, não apenas como homem, mas como alguém que, assim como eu, havia sido deixado à margem de uma história que deveria ser de dois. A cumplicidade entre nós, agora, não era apenas sobre o desejo que crescia, mas sobre a dor compartilhada de viver com quem já não nos olhava mais de verdade. Naquela noite, deitada ao lado de um homem que agora me parecia um estranho, percebi que a vida pode mudar de rumo com um simples envelope. E que às vezes o que tira o chão também abre caminho para voar, mesmo que em direção a algo tão errado quanto inevitável. Passei os dias seguintes envolta num silêncio espesso, daqueles que gritam por dentro. A rotina da casa seguia seu curso habitual, risos no café da manhã, tarefas divididas, jantares em família. Mas eu já não me encaixava mais naquele cenário. Era como se eu estivesse assistindo a tudo de fora, flutuando por cima de uma vida que já não me pertencia. E ao mesmo tempo, sentia meu coração cada vez mais preso a algo que jamais deveria ter acontecido. Ele também parecia diferente. Mais cuidadoso, mais ausente nos momentos em que antes se aproximava. Como se sentisse que estávamos à beira de algo perigoso demais para continuar. Mas havia momentos pequenos e carregados em que nossas almas pareciam se tocar. No simples gesto de me ceder a cadeira ao lado, no modo como sua mão tocava de leve meu braço ao passar por mim no corredor, no olhar que se prolongava 2 segundos além do aceitável. A verdade é que eu já havia feito uma escolha interna, mesmo que ainda lutasse para aceitar isso. Não era só desejo. Era o conforto que ele me dava com o silêncio, o modo como me enxergava sem esforço, como se me decifrasse com um único olhar. Era o que eu não sentia mais no meu casamento, e que eu nunca esperei encontrar justamente ali, no lugar mais proibido de todos. Uma noite depois de todos se recolherem, sentei sozinha na cozinha, com uma taça de vinho e os pensamentos em desordem. Ele apareceu, como tantas vezes, silencioso e sentou-se ao meu lado. Ficamos um tempo sem dizer nada. Até que, sem me olhar, ele disse: "A gente precisa parar." Meu coração apertou. Não por medo, mas porque eu sabia que ele tinha razão. O problema é que o querer não obedece à razão. Olhei para ele e disse apenas: "Você já parou?" O silêncio dele foi a resposta mais honesta que eu poderia ouvir. Era impossível parar algo que nunca começou de fato, mas que já existia de forma tão intensa que nos consumia. Ali no meio da madrugada, com os pés descalços no chão frio, entendi que o amor proibido não grita, não exige. Ele sussurra e espera. E às vezes vence. Na manhã seguinte fui até o quarto do meu marido. Sentei ao lado da cama e olhei para ele por longos minutos.
Sabia que havia um abismo entre nós e que talvez ele também soubesse. Pensei em falar tudo, mas o silêncio, mais uma vez, me pareceu mais cruel e mais seguro ao mesmo tempo. Fiquei apenas com a certeza de que aquilo não podia mais continuar daquele jeito. Nem por mim, nem por ele. Comecei a fazer planos. Não para fugir, nem para trair, mas para me libertar. Eu precisava reencontrar minha própria voz, longe de culpas e aparências. E talvez só então pudesse entender o que de fato sentia por aquele homem que, sem tocar meu corpo, já havia tocado minha alma de um jeito irreversível. No fundo, eu sabia, não há como amar dois homens ao mesmo tempo. E o mais difícil não era escolher entre eles. Era escolher entre quem eu era, e quem eu queria ser a partir dali. Era domingo, e o sol brilhava forte no céu, como se tentasse esconder que algo estava prestes a desabar. A mesa do almoço estava posta com capricho, como em todos os fins de semana em família. Risos, cheiro de comida caseira e aquele barulho familiar de pratos sendo servidos enchiam a casa. Por fora, tudo parecia em perfeita ordem. Mas por dentro, eu sabia, estava tudo prestes a mudar. Sentei-me entre meu marido e a cunhada, forçando um sorriso, respondendo a perguntas, fingindo leveza. Ele também estava lá. Sentado à ponta da mesa, como sempre, calado, observando tudo com aquele olhar que só eu entendia. Foi quando uma brincadeira, uma frase solta da sogra acendeu o pavio. Ela falou de confiança no casamento. De como traição começa com o olhar. Ninguém esperava que aquilo fosse mais que um comentário qualquer, mas meu marido de repente ficou sério. Me olhou por um tempo longo demais. Depois olhou para o pai. E o silêncio que se fez depois disso foi mais alto do que qualquer grito. A tensão era visível. As palavras ainda não tinham sido ditas, mas estavam todas ali, pairando no ar, prestes a escorregar de alguma boca corajosa ou desesperada. Ele largou o talher e disse, com voz contida, olhando diretamente para mim: "Tem alguma coisa errada aqui. E eu sinto isso faz tempo." Tentei manter a calma. Mas então, o olhar do pai dele se cruzou com o meu, e foi esse gesto simples que entregou tudo. Pequeno, quase imperceptível, mas cheio de verdades acumuladas. O suficiente para que todos na mesa entendessem que havia algo ali que não podia mais ser negado. A confusão se instalou. Palavras atravessadas, perguntas sem resposta, acusações veladas. Ninguém entendeu exatamente o que estava acontecendo, mas todos sentiram. O desconforto foi se espalhando como fumaça. O almoço terminou abruptamente. Meu marido saiu da mesa sem dizer mais nada. A sogra tentou disfarçar, mas seus olhos diziam que ela também percebia algo estranho. Só ele permaneceu firme, em silêncio, mas com os olhos cheios de tudo que não dissemos. Fiquei ali, sozinha na cozinha, enquanto os outros se dispersavam. E pela primeira vez, senti que não havia mais volta. As máscaras haviam caído. E agora eu precisava lidar com a verdade. A minha, a dele, a de todos nós. Talvez fosse o início do fim. Ou, quem sabe, o fim de algo que nunca foi real para que algo verdadeiro finalmente pudesse começar. Naquela noite arrumei minhas coisas com calma. Sem choro, sem drama. Apenas com a certeza de que eu precisava sair dali. Não por ele nem por outro, mas por mim. Porque depois de tudo, o que restava era recomeçar. E quem sabe um dia, olhar para trás sem arrependimento, apenas com gratidão por ter tido coragem de sentir e de escolher.